Levítico 6, versículo 1. Salvação falou ao tirado, dizendo. Salvação, né, é a minha tradução da palavra Yahweh, Yehovah, Senhor tudo em maiúsculo, quando se refere ao nome do Salvador. E tirado é a minha tradução de Moisés, tá? Porque ele foi tirado das águas de dentro do caixão, que é aquela palavra que em muitos lugares usa arca ou cesto, né? Não é arca, não é cesto, porque é uma palavra diferente da que é usada na arca aqui. É a mesma palavra que é usada para o barco da Arca de Noé, que na verdade é o formato de uma caixa grande, por isso caixão. E isso tem um duplo sentido, porque ao meu ver, Moisés, ele não foi tirado de uma cestinha que a mãe dele preparou para ele sobreviver à correnteza do rio. Ao meu ver, ela sepultou ele e enviou a irmã dele para levar ele até o rio, né? Porque ela não teve coragem de fazer o sepultamento vivo do filho. Então, é, e isso tem um outro encaixe, porque salvação, Jesus, no Novo Testamento, porque Jesus também é a tradução, salvação também é a tradução da palavra Jesus, tira as pessoas do caixão no fim dos dias. Então, a coisa toda se encaixa, então é o que é, na minha opinião. Versículo 2. Quando um ser errar e violar em violação a salvação, e falhar ao próximo dele sobre alguma consideração, ou sobre uma colocação de mão, ou um arrancado, ou oprimir o próximo dele. Arrancado seria roubado, mas essa palavra ela é usada para arrancar. Tá? E isso faz um sentido muito interessante também no Novo Testamento, porque o harpazo que falam, né, o que chamamos de arrebatamento, ele é quando a turma é arrancada da terra. Né? E é interessante porque essa é a mesma palavra que é usada no sentido de roubar. E Cristo foi crucificado como com os ladrões, né? Como ladrão. E ele se refere a que o filho do homem virá como no meio da noite como um ladrão e vai arrancar. Então eu acho muito interessante que literalmente essa palavra arrancar ela funciona dessa forma, tanto para arrancar nesse sentido, quanto para roubar, sendo que o Cristo mesmo falou que o filho do Salvador, de Deus, virá como um ladrão no meio da noite, e roubar e arrancar. Então, é um encaixe muito legal ao usar arrancar ao invés de roubar aqui, por conta disso também. Ou oprimir o próximo dele. Essa palavra próximo ela é muito legal, porque ela parece muito com a nossa palavra amigo na pronúncia. Espera aí, só deixa eu confirmar. Ela parece muito a palavra amigo. E eu tentei discutir com a inteligência artificial, não, isso aqui é amigo, mas ela apresentou vários motivos de que de fato não é a palavra amigo. A palavra amigo é outra, essa aqui de fato é próximo, e a forma que a Septuaginta tá, ela usa as mesmas palavras que são usadas com próximo no Novo Testamento. Então, é o próximo, não é o amigo, né? Esse é um dos poucos lugares onde parecia que a coisa ia se encaixar por conta da pronúncia, mas não se encaixou. Versículo 3. Ou ele encontrar algo perdido e falhar sobre aquilo, e jurar sobre falsidade, sobre qualquer destas que o solo faz ao errar nelas. Agora aqui tem uma. Eu comento isso muito, né? A tradução de Adão não é homem, a tradução de Adão é solo, porque quando ele foi nomeado, falou: do solo eu tirei dele, o nome dele será solo. Ele não fala, o Salvador não falou: do homem eu tirei ele, o nome dele será homem. Então o nome de Adão é solo e não homem. Usa-se Adão para se referir a homens, mas tem uma outra palavra que é usada para homem, e uma outra palavra ainda que também é usada para macho, que é no sentido de masculino de tudo quanto é animal e tudo mais. Então, nos lugares onde o texto usa solo, assim, da versão original mesmo, usa-se solo em alguns lugares e homem no outro. É muito interessante como, por exemplo, aqui não usa-se homem, porque tanto o homem salvo quanto o homem que ainda está na vida do erro, os dois são homem. Mas
o que vive na carne é o solo. Então é muito interessante que ele cita esse exemplo aqui e usa esse solo, porque quem ainda vive na carne é do solo, é filho do solo, filho do Adão. E quando você passa a viver a vida do Espírito, na inspiração, você passa a ser filho do Salvador. E isso é, é Novo Testamento, tá? O próprio Cristo fala isso. Tá? E vocês serão chamados de filhos de Deus, filhos do Salvador. 4. Então vai acontecer que, quando ele errar e estiver em dívida. Essa palavra dívida, em muitos lugares, vai estar como culpa, mas ela não é culpa, ela é dívida. E nós sabemos disso porque o próprio Salvador fala, né? Quando alguém erra com você, eu pagarei, né? Ou quando, por exemplo, até mesmo no nosso vocabulário do dia a dia, quando alguém erra, faz alguma maldade a você, você pensa, né? Essa pessoa um dia vai pagar por isso, né? Então, é claramente num sentido de dívida e não de culpa. E tem muitos lugares que a palavra culpa não encaixa, ela fica muito estranha. Eu não lembro aqui quais os versículos, mas eu preciso deixar eles separados para comentar. Então vamos lá. No 4, né? Então vai acontecer que, quando ele errar e estiver em dívida, ele vai devolver o arrancado que ele arrancou, ou a opressão que ele oprimiu, ou a consideração que foi considerada com ele, ou o perdido que ele encontrou, ou qualquer sobre o qual ele jurou por falsidade, e ele vai fazer a completude disso até a cabeça daquilo. E é interessante como usa-se até a cabeça, né? Nós falaríamos até o topo, né? Até o finzinho da coisa. É nesse sentido que é a cabeça. Só que aqui nós temos também completude, que é usado no texto. Completude é no sentido de quitação, a coisa toda está quitada. E também completude é aquele sentimento que você sente quando você faz oração e você se sente completo diante da oração que você fez, você sente aquela grande intimidade com o Salvador. Então é interessante como essa palavra, ela tem uma grande aproximação com o fato de quitar algo, tá? Então ele vai quitar algo aqui, aquilo você quita diante do Salvador. E é interessante como usa assim, né? Disso até a cabeça daquilo, porque no duplo sentido, a cabeça seria o topo daquilo, mas também é na cabeça que você coloca a mão para fazer a oferta do animal. E é na cabeça, no cabeça, que é o Cristo, que você toca para poder ter a completude. Então aqui você tem vários encaixes a usar completude e cabeça ao invés de topo. Continuando. E vai adicionar a quinta parte daquilo sobre aquilo, para aquele que é dono daquilo. Ele vai dar aquilo para ele no dia da dívida dele. 6. E ele vai trazer a dívida dele à salvação, um carneiro íntegro do rebanho, na equivalência para a dívida ao operador de purificação. Operador de purificação é a minha tradução de sacerdote, por conta de misturar o que o grego nos dá e o que o hebraico nos dá. Nessa época aqui tinha o sacerdote, a coisa toda lá, mas o verdadeiro operador de purificação sempre foi a própria pessoa. Você é responsável por isso. Isso tudo acontecia para ilustrar como é o método de salvação para eles. Mas você é o seu próprio operador de purificação. Cabe a você se purificar, né, como esses meios, né, se revestindo com o sangue de Cristo e tudo isso. Isso é uma coisa que parte de você, e não de pastores, não de padres ou qualquer outro tipo de coisinha, tá? Assim como é você que tem que tomar banho todo dia, tá? O banho é uma ilustração de como isso funciona. E aqui, ó, também a cruz aqui, né? Ele vai trazer a dívida dele à salvação, o carneiro íntegro do rebanho. Quem é o carneiro íntegro do rebanho é Cristo, tá? Ele era íntegro, né? O carneiro, né? O próprio João Batista falou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o erro do mundo. Então, um carneiro íntegro do rebanho. E ele estava no meio do rebanho, tá? Para a dívida ao operador de purificação. Então, você que é o operador de purificação, você usufrui do Cristo diante da sua dívida para salvação. Então, bastante Novo Testamento aqui. 7. Então, o operador de purificação vai fazer revestimento sobre ele a face de salvação.
Revestimento, nas traduções tradicionais, vai estar expiação ou propiciação. E não é. Essa palavra ela é claramente usada de uma forma para revestir algo. Você se reveste com o sangue do Cristo. Assim como Jacó se vestiu da pele de Esaú, o vermelho, o irmão dele, para ter a textura da pele do irmão e o cheiro do irmão para Isaac, quando ele foi pegar a bênção do irmão dele. Tá? Então, assim, é no sentido de propiciação e expiação? Sim. Tá? O objetivo desse revestimento é ter a propiciação e expiação. Mas, quando você troca para essas palavras, você perde vários desses outros encaixes que revestimento dá. Então é melhor manter revestimento e entender que o revestimento é como se fosse a sua proteção. É uma camada protetora. É um verniz que você passa no seu corpo com o sangue de Cristo. Então vamos lá, vou ler o 7 inteiro. Então o operador de purificação vai fazer revestimento sobre ele a face de salvação, e vai ser deixado dele, sobre qualquer das que ele fizer, para naquilo estar em dívida. 8. Salvação falou ao tirado, dizendo: encarregue o grande monte e os filhos dele, dizendo: esta é a direção da ascensão. A ascensão vai ficar sobre o braseiro no lugar de ofertas a noite toda até o amanhecer. O verdadeiro lugar de ofertas, nas traduções tradicionais, vai estar como altar. E por que é complicado usar altar? Porque o altar, primeiro que ele tem uma ligação com algo alto, tá? A origem é mais ou menos essa, é algum lugar alto que é levantado. E quando você coloca o lugar de ofertas, você faz a verdadeira associação que o lugar de ofertas, o verdadeiro lugar de ofertas é o coração, tá? Então, o lugar de ofertas é o coração em potencial para isso. A noite toda até o amanhecer. A palavra amanhecer, ela é outra, tá? Em muitas traduções, tem lugar que ela vai estar de manhã, tem lugar que vai de várias formas. O amanhecer é literalmente quando o sol está saindo do horizonte, e o anoitecer é quando ele está entrando no horizonte. E muitas traduções usam simplesmente manhã e noite, tá? Só que manhã e noite é muita coisa, porque nós consideramos 11h59 de manhã, e 11h59 é praticamente meio-dia, tá? Então, e é muito interessante isso, porque é o que eu falo, o Sol tem forte ligação com como o sistema de salvação funciona, né, que ele se liga, tem uma ligação ali de ilustração de como funciona o Filho, dando calor e vida, iluminando o mundo, né, a terra, o solo, né, que é Adão, tá? Então é muito importante manter isso de uma forma específica. E o fogo do lugar de ofertas vai ser mantido aceso nele, tá? O fogo do lugar de ofertas é, por exemplo, quando você está orando, você puxa a inspiração pura, que é a tradução de Espírito Santo, e você sente aquele foguinho no coração, sabe? Antes de você começar a orar, quando você está começando a ter aquela intimidade, sente aquele foguinho no lugar de ofertas. Isso é ilustração daquilo. É para você manter aquilo aceso, tá? E o operador de purificação vai vestir o uniforme dele à parte, e calças à parte ele vai vestir sobre a carne dele. E aquilo, quando você toma isso tudo, você é revestido, né? Lembrando que Jacó se vestiu de Esaú para pegar a bênção dele. Acontece, é algo semelhante aqui, né? Você veste o uniforme sobre a sua carne. E ele vai levantar a gordura queimada que o fogo consumiu da ascensão no lugar de ofertas. Ascensão é holocausto. E essa é uma palavrinha interessante também, por conta de que a pronúncia acender, no sentido de ligar o fogo, e no sentido de subir, né, acender, ascensão, elas têm a mesma pronúncia no português. Só que esse sacrifício, ele tem ligação com as duas coisas. Ele é mais no sentido de subir do que de acender, mas ele é aceso para poder acender. Então, assim, no português nós temos uma jogada de palavras com isso aqui que fica muito legal. Eu
Por um tempo eu escrevi acender com apenas C. E depois eu coloquei o S por conta de a raiz de fato tem a ver com subir. É. Sabendo que a verdadeira ascensão, a grande ascensão é o Cristo na cruz, ela é a ascensão. E quando ele sobe aos céus, é a ascensão. Então, o holocausto, né, bíblico é ilustração da cruz e da ascensão. Tem uma forte ligação aí entre as duas coisas. E vai colocar aquilo ao lado do lugar de ofertas, no coração. Isso aqui é ilustração, isso aqui tudo é ilustração do que ocorre, do que tem que ocorrer aqui, tá? E não o contrário. E ele vai retirar os trajes dele e vai vestir outros trajes. E vai fazer a gordura queimada sair para fora do acampamento, para um lugar limpo. E o fogo, no lugar de ofertas, vai ser mantido aceso nele. Não vai apagar. E é isso, gente. É manter uma vida de oração. É manter o fogo aceso no lugar de ofertas, que é o coração. E o operador de purificação vai queimar madeira nele de amanhecer em amanhecer. Madeira tem uma forte ligação com a palavra, tá? Agora, esse de amanhecer em amanhecer eu acho muito interessante, porque eu comecei a ver, não que eu vi e depois eu comecei a fazer, mas eu comecei a ver que o meu maior desempenho de mexer na madeira, de mexer no pão, na palavra, é no amanhecer, tá? Eu vou 2 horas, assim, 2 horas, às vezes até mais de uma só vez. Assim, e e não foi lendo isso que eu comecei a fazer dessa forma, simplesmente aconteceu, né, eu vi que aquilo estava tendo desempenho e daí eu trombei isso. E várias coisas na Bíblia aconteceu dessa forma comigo, tá. Eu fui naturalmente fazendo e depois eu trombei um trecho, um versículo que mostrava o que eu estava fazendo. Eu falei assim: "Meu, isso aqui só pode ser o Salvador, porque eu não fiz isso aqui por querer, de livre espontânea, 'Ah, eu vi isso aqui na Bíblia e agora eu vou fazer'", não. O meu coração foi encaminhando para aquilo de forma natural e depois eu encontrei aquilo no bom livro. E eu digo que é dessa forma que tem que ser a busca, tá? É de passo a passo. Você vai buscando o Salvador, ele vai mudando em você. E depois que ele muda em você, ele te mostra na Bíblia o que que ele mudou em você. E aí você exalta ele. Você faz a queima da fumaça. Salvador, o Senhor é grande por fazer isso, obrigado por mudar isso na minha vida, tá? Porque se você vê aquilo e você faz, a credibilidade também faz parte sua, mas se ele faz e mostra depois o que ele fez, a credibilidade e a glória e o brilho é todo dele. E vai arranjar a ascensão sobre ele, e vai transformar a gordura crua das ofertas de carne de completudes em fumaça sobre ele. Que é aquilo que eu falei, né? A oração, né, em cima da. É fazer virar fumaça. A fumaça. Em muitos lugares vai estar como queimar. Eu vou até confirmar aqui se vai estar como queimar nas traduções tradicionais. Ela tá como queimar, tá. Porque as traduções tradicionais, eles não fazem diferença entre queimar e fazer virar fumaça, tá. E isso tem um grande problema. Por quê? Porque queimar é quando você ora sobre alguma coisa que você quer se livrar da sua vida. E fazer virar fumaça é quando você degusta sobre algo, é algo bom da sua vida, que você exalta ele pelo que ele fez, como o exemplo que eu dei aqui anteriormente. Então, a palavra, no sentido literal dela, ela faz clara diferenciação entre esses 2 tipos de oração, que é de coisas que você quer que sejam arrancadas da sua vida, queimadas, né, e coisas que você degusta. Fogo contínuo vai ser mantido aceso no lugar de ofertas, não vai apagar. Esse aqui, quando eu saquei isso aqui, foi um dos momentos mais íntimos, foi um desses grandes momentos íntimos que eu tive, assim, em oração, tá, tem alguns versículos me arrepiam pela profundidade que eles oferecem, e esse é um deles, tá. Porque, por exemplo, para fazer esse trabalho com a quantidade de carinho e zelo e amor que eu faço, eu preciso sempre manter esse fogo contínuo aceso nesse lugar de ofertas, tá. 14. E esta é a direção da oferta. Em alguns lugares, aqui vai estar
lei, ah lá, lei, tá, lei, regulamentação, vamos ver o que mais, regulamentação, lei e lei, tá. Em muitos lugares vai estar isso aqui como lei, mas no verbo dela é usado como direção, direcionar, apontar, tá. Por muito tempo eu traduzi como instrução, mas ao analisar os encaixes e como os gregos usavam, é mais próximo à palavra direção. Então vamos lá. 14. E esta é a direção da oferta. Os filhos do grande monte vão aproximar ela na frente de salvação, à face do lugar de ofertas.